Balotelli ou Vieto, o vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a dúvida do Corinthians em relação a qual atacante contratar. Bora trazer novidades sobre Gabigol, que quebrou o silêncio e falou sobre seu futuro depois de derrota do Flamengo em casa pro Fortaleza. Te atualizo também sobre o Cruzeiro, com novidades importantes a respeito do planejamento do time. Para completar, Hulk com salário astronômico, Di Maria definindo o seu futuro, Vasco com duas prioridades na janela de contratação, Zubeldia pistolaço, as últimas no mercado, bastidores, finanças e contratação do Palmeiras desbancando clubes espanhóis. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te garante R$ 5 em bônus na primeira aposta, basta se cadastrar pelo link que está no comentário fixo na tela. Jogos da Série B marcados para essa sexta-feira, tem Ponte Preta e Mirassol, vou de empate, Botafogo de Ribeirão Preto e Amazonas, vou de vitória do time paulista. Para completar, Paysandu e Ceará, imagino a vitória do Papão da Curuzu. Repetindo, para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha, independentemente da competição que quiser, nesse final de semana, com decisões da Euro e da Copa América, basta pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz o cadastro, logo depois já aparecem R$ 5 para você fazer sua primeira aposta, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Fausto Vera, que já apareceu na manhã dessa sexta-feira no BID, Boletim Informativo Diário, sem clube. Rescisão do contrato com o Corinthians está sendo acertada e ele vai ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Clube Atlético Mineiro. Bora falar também sobre Joaquim dos Santos, interessa ao Botafogo, há quem garanta que o Botafogo apresentará proposta oficial para a compra do zagueiro nos próximos dias. Antes de gravar o vídeo na manhã dessa sexta-feira, conversei com o empresário dele, o Luiz Carvalho. O Luizinho assegura que não há oferta do Botafogo ainda e que nesse momento Olympiacos da Grécia e Tigres do México são os principais interessados. Bora contar também que Fernando Diniz surgiu como alternativa no Internacional, Colorado que busca um técnico para substituir Eduardo Cudê. André Jardine, que foi o primeiro nome pensado, já está descartado, ele seguirá à frente do América do México. Para completar o giro de notícias, Pedro Rocha está voltando ao Grêmio. Jogador revelado no próprio tricolor, campeão da Copa do Brasil de 2016, tinha também oferta do Atlético Paranaense. E a saideira do giro de notícias, Léo Natel não vai mais jogar no Santos, isso já é oficial. O presidente Marcelo Teixeira recuou num acordo de 2 temporadas depois da repercussão extremamente negativa. A tendência é que o atacante, que tem contrato com o Corinthians até dezembro, se acerte com o time australiano que faz parte do Grupo City. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que venceu a concorrência de Atlético de Madrid e Sevilha para a contratação de um zagueiro brasileiro de 20 anos de idade. Eu me refiro a Jarleison, atleta que pertencia ao Torreense, time português da segunda divisão. O jogador fez boa temporada por lá e começou a chamar a atenção de clubes espanhóis, também foi sugerido ao Palmeiras. João Paulo Sampaio conseguiu a contratação desse atleta por empréstimo até fevereiro do ano que vem. Chega para disputar a Copa São Paulo de Juniores e também para reforçar o time sub-20 do Palmeiras, se for bem, já tem a opção de compra estabelecida. O João Paulo, que faz muito bem esse trabalho de prospecção e busca de atletas, não à toa o Verdão é o clube que mais revela e vende jogadores das categorias de base, graças às saídas de Hendrick, Luiz Guilherme e também o Estevão, que só vai embora na metade do ano que vem. O Palmeiras já tem a certeza de que vai ultrapassar receitas de R$ 1 bilhão, tanto em 2024 quanto em 2025. As vendas desses atletas se somam a todas as outras receitas de TV, bilheteria, sócio-torcedor, entre outras coisas, assegurando recordes de faturamento na história alviverde. Bora falar agora sobre o São Paulo. Zubeldia pistolou, ficou muito bravo depois da derrota por 2-1 contra o Atlético em Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira. De acordo com o Zubeldia, São Paulo foi muito prejudicado. Os 2 gols do Galo tiveram participação da arbitragem. O primeiro gol, reclamação de uma falta do Hulk, que não foi marcada. Na sequência, uma falta que acabou por assegurar o primeiro gol. O segundo gol foi ainda mais polêmico. O Paulinho se utiliza de um toque na mão na bola para poder fazer o gol e para mim ficou muito claro
com as imagens que de fato a bola bate no braço do Paulinho antes de entrar. Diante disso, com a derrota que tirou o São Paulo do G4, o tricolor teve uma sequência de 4 vitórias consecutivas quebradas. O Zubeldia saiu logo do campo irritadíssimo, chutando empurrando aquela placa aquele painel de entrevistas. Na entrevista coletiva, mesmo 45 minutos depois do fim do jogo, ele seguia bastante bravo, distribuindo inclusive algumas patadas nos jornalistas. Chegaram a perguntar para o Zubeldia sobre a proposta do Equador e a resposta foi a seguinte, abre aspas, hoje estou nervoso, não quero falar nada além do jogo, estou infeliz e de cabeça quente, fecha aspas, desconversando sobre essa possibilidade de trocar o São Paulo pela Federação Equatoriana, algo que não é muito bom, né? Seria melhor pro torcedor são paulino e até para os dirigentes que o Zubeldia colocasse um ponto final nessa história. Bora falar agora sobre o Vasco, que tem duas prioridades para contratar nos próximos dias. Depois de fechar com Felipe Coutinho, Alex Teixeira e também com o Souza, o Vasco ainda busca um zagueiro e um atacante de lado de campo. Durante o programa do Nicola dessa quinta-feira, vocês me perguntaram sobre reforços. Conversei com uma fonte que só foi me atender bem depois da live. Essa pessoa contou que o zagueiro ainda não está próximo em relação ao atacante de lado de campo, busca das mais complicadas por conta dos altos valores envolvidos nesses atletas. A ideia do Vasco é trazer dois jogadores que cheguem para serem titulares absolutos e não para disputarem posição. O Cruz Maltino já havia feito algumas tentativas em relação a zagueiros. O Lianco acabou se tornando reforço do Atlético Mineiro, enquanto o André Ramalho preferiu fechar com o Corinthians. O Mina ainda é uma alternativa, mas ainda não se decidiu sobre voltar ou não para o futebol brasileiro. Em relação ao atacante, alguns nomes têm sido avaliados, mas não há negociações próximas de serem concretizadas. Pedrinho, durante a apresentação do Coutinho na quinta-feira, chegou a revelar que um atleta que está no exterior recusou a proposta do Vasco por causa da violência das torcidas brasileiras. Esse é mais um adversário Cruz Maltino na busca por reforços. Só para arrematar, o Vasco já ganhou mais de 4 mil sócios, torcedores, após a contratação de Felipe Coutinho. Bora falar agora sobre Di Maria, que já definiu seu futuro. Alvo de vários clubes brasileiros, o meio-atacante argentino voltará para o Benfica depois da Copa América. Ele, inclusive, está disputando essa reta final de Copa América sem contrato com ninguém. O vínculo dele com o Benfica se encerrou em 30 de junho e o acerto se deu apenas nas últimas horas. Extensão de contrato por mais uma temporada. Di Maria, que fez boa temporada passada com a camisa do Benfica e era alvo também de clubes da Turquia, entre eles o Besiktas, do Rosário Central, tinha sugestões ou possibilidade de jogar nos Estados Unidos, além de várias sondagens de clubes brasileiros. O irmão do Di Maria e seus representantes sempre deixaram muito claro que não havia nenhum interesse do Di Maria em atuar no futebol brasileiro. A renovação de contrato com o Benfica passa muito por ameaças que ele sofreu com a possibilidade de voltar para o seu país. A ideia do Di Maria era jogar no Rosário Central, seu clube do coração. Mas narcotraficantes entregaram um bilhete ameaçador ao pai do Di Maria, afirmando que uma pessoa da família morreria se o Di Maria se acertasse com o Rosário Central. Quero falar agora sobre Hulk, informação importante sobre o grande craque do Atlético. Você sabia que o Hulk tem salário superior a 2 milhões de reais? Quando eu me refiro a salário, eu estou incluindo salário, direito de imagem e luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato. Quando renovou o contrato com o Galo em fevereiro desse ano, estendendo esse vínculo até dezembro de 2026, o Hulk teve a manutenção do atual salário, algo na casa de 1,5 milhão de reais mensais. Mas, por conta de interesses de outros clubes, inclusive do Brasil, o Atlético precisou lhe conceder luvas, um prêmio pela assinatura do contrato, que fez com que o Hulk ultrapassasse 2 milhões de reais por mês de vencimentos. A avaliação interna no Galo é de que, apesar de muito alto, esse salário é absolutamente justo por tudo que o Hulk vem entregando. Vale a lembrança também de que o Hulk, em determinado momento na temporada passada, chegou a demonstrar a intenção de deixar o clube. E o Brasil, muito irritado com a arbitragem e com outras coisas. Também isso foi decisivo para esse reajuste salarial. E com o aumento, o Hulk se tornou um dos 4 atletas brasileiros que ganham mais de 2 milhões de reais por mês. Somente o Dudu no Palmeiras, 2 milhões e 100 mil reais mensais. Do Everton Ribeiro no Bahia, 2 milhões de reais mensais. E o Igor Coronado no Corinthians, também com 2 milhões de reais mensais, tem salários na casa dos 2 milhões. Só para arrematar, multa rescisória do Hulk de 50 milhões de euros para o exterior em relação ao futebol brasileiro. Multa astronômica, você multiplica o salário dele por 2 mil e chega ao valor fechado da multa.
Bora falar agora sobre Gabigol, que resolveu quebrar o silêncio e deu uma entrevista depois de participar dos minutos finais da partida do Flamengo contra o Fortaleza. Gabigol, que não havia sido relacionado para as 3 últimas partidas do Fla, assegurou que não foi relacionado por uma decisão em conjunto dele e dos dirigentes do Flamengo, tudo para que o Gabigol pudesse ser negociado nessa janela de transferências. Já contei para vocês sobre as várias tentativas de acordo com o Palmeiras. Gabigol e Palmeiras têm um acordo fechado, restava um acerto com o Flamengo. O Palmeiras tentou a inclusão do Dudu, o Flamengo concordou. Quem disse não para essa possibilidade foi o atacante. E diante desse cenário, o Gabigol deve permanecer até dezembro. Depois de jogar alguns minutos na derrota contra o Fortaleza, o Gabigol abriu o jogo e falou sobre uma série de coisas, entre elas, abre aspas, como eu decidi que vou embora em dezembro, voltei ao jogo, a jogar por agora. E fiquei muito feliz de entrar hoje. O Gabigol, inclusive, chegou a marcar um gol nos minutos finais, aos 44, seria o gol do empate. O problema é que esse gol acabou sendo anulado de forma justa. Pouco mais para frente, o Gabigol afirmou: tem uma coisa comigo, que quero ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo, fecha aspas. O Gabigol deixou bem claro que só aceitaria o convite de um outro clube em que ele se sentisse capaz de brigar por todos os títulos, basicamente a situação que ele vive no Flamengo. É por isso que clubes como o Corinthians foram descartados. Por mais que o Gabigol já tenha vestido a camisa do Corinthians, por mais que o Gabigol já tenha demonstrado carinho pelo time paulista, ele tem a percepção de que hoje o Corinthians não é capaz de lhe entregar um time que vai brigar por títulos. Situação parecida, por exemplo, a do Santos, que fez proposta oficial, ele não gostaria de jogar a Série B, quer disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, e é nesse cenário que o Palmeiras surge como a decisão do atacante, continua afirmando que ele já tem um acordo para jogar no Verdão a partir de 2025. Só para completar, queria destacar o Cruzeiro. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dirigente cruzeirense e perguntei se, diante da possibilidade de o Gabigol só se mudar para um outro clube em 2025, se não daria para tentar a contratação. Dá uma olhada no discurso desse dirigente cruzeirense, abre aspas. A verdade é que temos muitas dúvidas em relação ao comportamento do Gabigol. A informação é de que ele não é fácil e aqui em Minas Gerais se acharia maior do que todos. Posso garantir que não vamos contratá-lo, fecha aspas. Esse dirigente do Cruzeiro também tem a informação de que o Gabigol está muito perto de virar reforço do Palmeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com atualizações em relação a reforços. Balotelli corre o risco de não ser mais contratado, especialmente depois que surgiu uma sugestão. Vieto, atacante argentino, assim como o Balotelli com mais de 30 anos de idade, assim como o Balotelli livre no mercado. A grande diferença é que o Vieto, ao contrário do Balotelli, conta com a simpatia do técnico Ramon Dias. Se tiver que escolher entre um dos dois, Ramon dirá que prefere o Vieto. Atletas que não vêm jogando muito nas últimas temporadas, desde 2021, o Vieto disputou 74 partidas, o Balotelli 69. O Vieto marcou 18 gols, o Balotelli marcou 32. O Vieto deu 9 assistências, o Balotelli deu 5. Não são caras que têm sido muito úteis para os seus clubes, têm jogado muito menos do que se imaginava. O Vieto é mais barato do que o Balotelli. O Vieto vai ganhar, se fechar com o Corinthians, algo na casa de 1.600.000 por mês. A pedida do Balotelli é de 2 milhões de reais mensais, contrato de 2 temporadas. O que dá para cravar é que o Corinthians não se sente capaz de contratar os dois. Ou opta por um ou opta por outro. Ainda surgiu um terceiro nome, Sanabria. Jogador de só 20 anos de idade, atacante que pertence ao Lanús. De acordo com a imprensa argentina, o Corinthians já fez uma primeira proposta que foi recusada. O Lanús considerou a oferta baixa. Timão que já tem 4 reforços garantidos, são eles o Hugo Souza, que será apresentado nessa sexta-feira, o zagueiro André Ramalho, que vai assinar contrato até 2026, o meio-campista Alex Santana, comprado do Atlético Paranaense por 2,5 milhões de euros, além do volante Charles, que vem do Midland, operação de 1.300.000 euros. Borja, lateral esquerdo que estava na mira do Corinthians, tem conversas avançadas com o América do México. A expectativa por lá é de que o anúncio aconteça nas próximas horas. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians descumpriu um acordo pela compra do Romero, a compra antiga, em 2014. Havia sido feito recentemente um acordo para o pagamento de uma dívida de 11,5 milhões de reais. O Corinthians começou a fazer os pagamentos das primeiras parcelas, mas atrasou as de abril, maio e junho. Dessa maneira, o Corinthians o empresário do Romero pediu bloqueio das contas e está cobrando pagamento de 11,5 milhões de reais.
Se o Corinthians não conseguir fazer esse pagamento, vai haver a penhora dos bens alvinegros, novela que a gente já tem assistido com alguma frequência por lá. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Tchau!